evasão agora, mas não tem problema, né? A gente está aqui para lidar com essas situações, né? Nem sempre a gente está com o quórum que a gente gostaria, ou a gente consegue também fazer tantas estratégias quanto a gente gostaria. Mas estamos aí para aprender e para fazer o que for melhor. Meu nome é Márcia, estou no SESU trabalhando em alguns projetos. Um deles é o projeto Permanência, que faz parte de um projeto maior do Centro Paula Souza chamado Sucesso Escolar, né? E vamos conhecer um pouquinho desse projeto, alguns resultados que a gente já está tendo com esse projeto e a importância da ampliação deles, né, desse projeto. Vamos lá? O Sucesso Escolar, né, é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Centro Paula Souza, que envolve FATECs e ETECs, né? A ideia é a gente trabalhar a evasão não pelo conceito da evasão, e sim pelo conceito da permanência, da retenção, do quanto nós estamos tendo condição, né, de reter esses alunos para que eles possam ser alunos concluintes, e concluintes com sucesso, né? Não basta só terminar o curso, mas terminar o curso com perspectivas, encaminhados, para que os alunos possam realmente ter sucesso na vida profissional e pessoal. Então, dentro desse foco do sucesso escolar, né, a gente tem o projeto Permanência, que vai ser explicado agora. Vamos falar um pouquinho da importância do sistema de gestão acadêmica, que vocês não utilizam aqui na FATEC São Paulo, mas na maioria das unidades das FATECs a gente já está usando o SIGA, mas a explicação vai ser a mesma, independente do tipo de sistema que se use, né? Sobre a questão do sucesso escolar em si, que tem uma portaria do GDS que fala especificamente disso, onde entram as metas do PPP nessa história toda, o Tribunal de Contas, que a gente está falando de projeto Permanência, e a gente tem uma cobrança muito grande hoje do Tribunal de Contas para mostrar resultados. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Entra também um lado que para nós é importantíssimo, que é a bonificação por resultados, que está relacionada em grande parte também à permanência dos alunos. E quais são as perspectivas desse projeto para 2018? Então, o projeto Permanência, alguns já devem saber, mas ele começou na FATEC São José dos Campos. Quem deu início nesse projeto, até como uma iniciativa isolada, não era um projeto ainda, foi o professor Tosi, no curso de Logística lá em São José dos Campos. Percebendo, né, a evasão, percebendo quantos alunos entravam no curso, e no primeiro semestre esse número já era 50%, 60% menor de alunos. Imaginem, de um semestre para o outro, 60% de evasão, é punk. Então, a partir disso, ele já começou com a iniciativa desse projeto. Ele começou a ver o que poderia ser feito já no primeiro semestre, assim que os alunos entram, ações e iniciativas, para que a gente pudesse ter uma evasão menor, para que a gente pudesse reter o aluno de maneira, né, saudável, de maneira adequada, né? E aí, depois dessa iniciativa, que a gente vai ver muitas ações que são feitas agora, já vieram dessa iniciativa anterior, né? Foi definido uma amostra piloto há 1 ano e meio atrás, com 34 escolas. Como é um projeto institucional, ele também conta com a participação das ETECs. As ETECs também estão participando desse projeto. Então, nesse projeto hoje, nós temos 28 ETECs e 6 FATECs participando do projeto. E a gente está fazendo mensurações semestrais que a gente vai ver a seguir como é que isso funciona, né? Qual foi o critério de seleção num primeiro momento, né? Cursos que tivessem 30% ou mais de evasão. E aí foram selecionados alguns cursos de alguns turnos que seriam objeto desse projeto, que são as 6 FATECs que a gente vai conhecer um pouquinho das informações, né? E qual é a meta para isso, né? Reduzir a evasão em 50%. Se a gente está perdendo 20 alunos, vamos perder só 10. E vamos ver daí para frente como é que a gente vai conseguir cada vez perder menos alunos, ou melhor, manter e reter mais alunos, né? Tem algumas etapas que estão mencionadas aí, que a gente vai ver uma a uma, né? De como que esse projeto está sendo desenvolvido para que a gente consiga fazer com que os alunos permaneçam. Para
para isso, né, desde o início do projeto, todo projeto tem que ter um referencial teórico, né, tem que ter um arcabouço, tem que ter uma construção. E para isso foi utilizado um modelo que não é novo, é um modelo antigo de 75, né, de Tinto, que fala um pouco dessas características e de como que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar as questões de permanência na organização. Então, para esse referencial, né, só a título de informação para vocês, né, ele menciona o período pré-universitário, que é aquele período onde o aluno está pensando o que ele vai fazer, o que ele vai cursar, o que vai rolar com a vida dele, e é muito complicado, né? Eu não sei como é que está a sensação de vocês, por exemplo, professores que são só professores universitários, ainda, né, não tiveram contato com os alunos no ensino médio, né? Esse ano é um ano decisivo para nós, todo mundo está falando isso, em todos os lugares, né? Nós estamos recebendo a geração Millennium, já não é mais a geração Y, já pulamos essa fase. A gente está recebendo alunos que vêm da geração ano 2000. É um desafio para nós. Por quê? É uma geração que já mudou uma série de coisas na vida deles, assim como já foi falado antes, né? Pelas outras pessoas, e a gente ouve muito, mas é uma geração diferente. Eu tenho a sorte de ter um millennial em casa. Então isso me ajuda muito, porque ele vai começar agora, né? Então, eu já sei, ele é meu laboratório. Alguns de vocês devem ter laboratório sendo filhos, sobrinhos, alguma coisa, né? E a gente já vai vendo as características que eles têm, as expectativas, e eu diria, ou não, porque o meu millennium é um sossego. Ele é terrível. Eu estava acostumada com a outra filha, que era a geração Y, pilhada, já sabia desde sempre o que queria, ia para cima, corria. Esse daí precisa de empurrãozinho. Pedro, então, mãe, fica de boa, tô vendo aí. Pedro, e tal, mãe, tranquila, na internet tem. Pedro, não sei o quê. Mãe, você é muito chata, você pega no meu pé, pode deixar aqui, ó, não é vocês que falam aí? No final dá tudo certo, mãe. Então, a gente pega alunos que mexem muito com tecnologia, que sabem de um monte de coisas, mas que nem sempre estão tão motivados e tão à vontade para fazer as coisas, né? Depende de um pouquinho de incentivo e de um pouquinho de motivação. Então a gente tem esse pré-universitário que entrou no mundo universitário com uma série de expectativas, não é? Uma série de objetivos, uma série de sonhos e tal, e ele cai no dia a dia do mundo universitário, que não é tão diferente do ensino médio em vários sentidos. E muitas vezes ele se desmotiva, ou acontecem inúmeras coisas na vida dele que podem de alguma forma, né, atrapalhar essa permanência, essa retenção desse aluno em sala de aula. Então, é em cima dessas reflexões, de tantas experiências que a gente tem, que foi criado o projeto Permanência. O objetivo, como eu falei, é aumentar a permanência do aluno, com essa meta de reduzir 50% da evasão nessas unidades que foram selecionadas, né? E como que a gente mede isso depois, né? Para a gente saber se esse resultado realmente foi atingido? Na rematrícula do segundo semestre, porque vocês sabem, colegas, que é o primeiro semestre onde a evasão aparece mais. É ali onde a debandada é geral. Porque depois de um certo período que o aluno está no curso, ele já está mais consolidado, ou ele já está envolvido com uma série de ações, ele se encontrou no curso, muitas coisas aconteceram. Então é mais difícil, é impossível? Não, mas é mais difícil. Agora, o primeiro semestre é determinante, né? Inclusive, eu sou professor do primeiro semestre, devem ter vários colegas aqui. É um desafio, não é o primeiro semestre? Por quê? Você recebe aqueles alunos cheios de energia por um lado, ou os Pedros sem energia do outro, e você, como professor do primeiro semestre, é o primeiro, é aquele que dá abertura no curso. É onde os alunos se inspiram, onde eles vão questionar, onde eles vão analisar um monte de coisas. Então, nós, professores do primeiro semestre, a gente tem um desafio maior ainda, que é mostrar para esses alunos a importância do curso, mostrar o que um universitário faz, quais as oportunidades que ele vai ter, o quanto aqueles conteúdos que eles vão receber durante a aula vão ser importantes para a vida deles, e o quanto eles vão aprender a identificar e solucionar problemas, como foi falado anteriormente. Então,
o professor do primeiro semestre ele já tem esse desafio. E aí, a gente mede com as rematrículas. Passou o primeiro semestre, a gente vai ver as ações que são feitas no projeto, é medido para ver se foi, né, conquistado esse status de bater a meta. A gente vai ver que todas as unidades que estão no projeto conseguiram, isso é muito bom, né? Nós vamos verificar por quê. Mas a ideia qual é, até antecipando, é que esse projeto ele se estenda por todas as unidades, no mínimo em um curso e um período, né, onde esse curso está tendo algum tipo de problema de evasão. Como eu falei, né, só reforçando, né, a taxa de evasão maior que 30% foi definida tanto nas FATECs como nas ETECs. Os cursos, né, foram definidos de acordo com essa evasão e turnos. Eu não preciso nem dizer, né, que os turnos onde a gente tem maior evasão, qual que é o turno? Vespertino, né, que é o período da tarde, por inúmeras razões que a gente conhece e os próprios alunos evidenciam, né? O turno da tarde ele fica no meio, né? Então ele é muito complicado para o aluno começar a se inserir no mercado de trabalho, né? Para ele começar a ter uma oportunidade, o horário da tarde para alguns cursos é complicado. Para alguns outros que têm horários mais flexíveis e tal, não é tanto. Mas a gente percebe que o horário vespertino é o horário mais complicado dos cursos, né? E essa seleção dos turnos foi feita com base nessa maior evasão, onde a gente percebe que tem um número maior de alunos que não estão continuando, né, que a gente não está conseguindo reter. Pode colocar todos, que aí a gente tem uma visão geral. E aí, vamos ver como é que isso começa. Foi feita essa amostra, e qual que é a ideia, né, para a gente fazer um trabalho bacana, para conhecer bem esse aluno, que é importante identificar esse público que a gente tem, até porque ele está mudando sempre, né? O aluno de um semestre não necessariamente é o mesmo do outro, né? Com tantas coisas que acontecem. Então, qual é o primeiro momento que tem dado muito certo? Um acolhimento. Eu já ouvi muitos colegas falando que acolhimento, fica muito babando o ovo do aluno, fica paparicando. Esses alunos já são mimimi, já são mimados. Já são isso, já são aquilo. A gente ainda vai ter que se preocupar com isso? Vai. Porque eles precisam ter esse acolhimento. Nossos alunos, querendo ou não, são carentes. Eles gostam de se sentir, sabe, evidenciados. Eles querem ouvir o nome deles. Eles têm um pouquinho desse lado do ego, né? Eu quero aparecer. Isso é importante para eles. Então, nesse acolhimento, a gente recebe os alunos, né, com todo carinho, com toda atenção, mostrando a importância que eles têm para a FATEC, para o curso. Cada unidade tem um tipo de acolhimento, faz, né, um tipo de acolhimento. Em São José, a gente teve a oportunidade de ver, né, imaginem, os alunos de logística, né, lá chegando com balões, pipoca, música, cinema, uma série de atividades que os alunos chegaram e ficaram assim meio, opa, o que está rolando? Né? No primeiro momento as pessoas podem falar, que babaquice, mas não é, turma, pode ter certeza, eles gostam, eles veem o nome deles, trouxeram famílias no primeiro dia de aula para conhecer a unidade, para conhecer, você vai conhecer o coordenador do curso, o diretor, os professores, olha que coisa diferente, quer dizer, é uma forma do aluno se sentir o quê? Pertencente, para ele ter o sentimento de pertencimento à unidade desde o primeiro momento que ele chega, quer dizer, ele não se sente um a mais, né? Ele se sente o aluno, eu sou o aluno do curso, por exemplo, de logística ou de outro curso que a gente esteja trabalhando. Simultaneamente a esse acolhimento, está sendo feito, né, um mapeamento do perfil dos ingressantes, que está acontecendo inclusive em todas as unidades. Isso não é só do projeto permanente. Para conhecer o quê? Um pouquinho desse público. Quem é esse aluno? Onde ele mora? Como que ele vem para a FATEC? Ele vem de ônibus? Ele vem de carro? Por exemplo, no interior, tem muito aluno que vai de bike, né? Tem um espaço para ele guardar a bike ou não? É interessante conhecer, né? Quanto tempo você demora para chegar na unidade? Né? É perto, é longe? Eu estou na FATEC Zona Leste. Tem alunos meus que vêm da Zona Sul, para chegar às 7h30 para começar a aula. Cruel, né? Pegam 3 ônibus, metrô, canoa. Eles dão um jeito e muitos deles chegam no horário bonitinho. Outros chegam um pouco mais tarde e a gente, como professor, vai adequando isso tudo e vai adaptando as nossas metodologias para não deixar
ninguém de fora. Então, nesse perfil, a gente vai conhecer um pouquinho quem é o aluno e quais algumas competências que ele considera que ele já tem. Quais são os pontos fortes e fracos que ele tem, né? E a gente vai ver um pouquinho ali. E depois, o que acontece? A gente vai dar uma devolutiva para esses alunos de tudo o que está acontecendo. Por quê? Primeiro a gente mapeia o perfil. Num segundo momento, a gente aplica um game que foi feito por um dos professores da FATEC São José dos Campos, né? Muito interessante, que ele vai conhecer um pouquinho desse aluno no dia a dia, criar situações que a gente vai ver ali e vai identificar essas competências para saber até que ponto esse aluno está com essas competências mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, para existir um trabalho todo com relação aos resultados disso tudo. Então, primeira semana, acolhimento e verificação do perfil dos ingressantes. Segunda semana, a turma já está no dia a dia, mapeamento, aplicado o game. E entre a terceira e quarta semanas, no início das aulas, é feita uma devolutiva em grupo para os alunos. E eles recebem também um resultado individual, mas é feita uma devolutiva para os alunos. E são sugeridas algumas ações para que esse aluno esteja cada vez mais envolvido com a unidade, para que ele tenha um mínimo de problemas e dificuldades nesse primeiro semestre que ele vai começar. Pode ir. Ali, né, nesse mapeamento, como eu falei para vocês, vem, né, só para vocês terem uma ideia, né, o que está aparecendo para o aluno, vem aí um bem-vindo à sua unidade, né, solicitamos a sua participação, gostaríamos, né, que você se envolvesse desde o início, que você pudesse dar a sua opinião sobre uma série de coisas e que parabéns por acreditar em você, quer dizer, parabéns por você estar fazendo parte da FATEC e por você estar começando a concretizar o seu sonho, a você começar a desenvolver o seu curso e criar uma série de oportunidades, né? E aí, dentre as perguntas um pouco mais específicas, que não são só aquelas de perfil do aluno, né? É perguntado para eles qual o nível de conhecimento que eles consideram que tem em relação a matemática, português, idiomas, em relação a ele ter uma facilidade em organização das atividades, como é que está a expressão verbal dele, ele acha que ele está se comunicando bem, e em relação à leitura, né? Como é que está a leitura desse aluno? Ele é um aluno que lê, não lê, gosta, não gosta, porque são algumas informações que vão nos dar algumas pistas de atividades que a gente pode realizar durante o semestre para motivar esse aluno e para, de alguma forma, né, sanar algumas defasagens, algumas coisas que esse aluno vai precisar para seguir o curso em frente, né? E no game, né, que é a outra parte que a gente aplica na segunda semana, né, são situações contextualizadas, eles entram no ambiente virtual, com situações do dia a dia, com diálogo, com imagens, eles vão responder algumas perguntas, né, e no final, a gente vai ver aqui para frente, aparece um gráfico mostrando como é que esses alunos estão em relação a essas competências que são consideradas, num primeiro momento, né, diante de vários estudos que a gente tem, competências essenciais, independente do curso que o aluno está fazendo. Independente se é um aluno de um curso mais exato, mais humano, mais biológico, não importa. Essas competências, de alguma forma, são competências requeridas para o dia a dia. Seja esse aluno, né, um profissional de mercado, um empreendedor, não importa. É para a vida dele dali para frente, né? Então, um dos itens, resiliência. Até que ponto esse aluno, né, segura a onda em determinadas situações, até que ponto ele consegue, né, segurar esse abacaxi e fazer a coisa acontecer, mesmo muitas vezes, né, não concordando com alguma coisa, ou se esse aluno está tendo algum tipo de dificuldade, mas ele consegue levar isso à frente, ele consegue ser resiliente. Visão de futuro, até que ponto esse aluno ele tem condição de fazer um planejamento a longo prazo, se ele consegue se ver no futuro. Eu tenho alunos que você pergunta alguma coisa para eles conseguem ver hoje, amanhã. Eles não conseguem muitas vezes se projetar no futuro. E essa é uma competência importante, se a gente quer fazer algo mais a longo prazo. Trabalho em equipe, não tem como. Hoje em dia, para qualquer coisa que a gente for fazer, num momento ou outro, a
gente vai conviver com as pessoas e vai trabalhar em equipe. Então, até que ponto eu estou preparado para trabalhar em equipe? Eu não sei se vocês têm alunos que, quando a gente começa a criar, né, as equipes, os grupos, para fazer uma série de atividades, não sei se você tem alguns que fazem assim, né? Ô, Pro, posso fazer sozinho? Aí você olha e fala assim, poder, você pode, não posso obrigar você a fazer um trabalho, mas eu não gostaria que você fizesse sozinho. Sabe por quê? E aí entra todo o nosso convencimento, né? Como professor, olha, tudo que ali vai ser dividido em 5 pessoas, você vai fazer sozinho. Tem amanhã? Vai conseguir? Tem condição? Se tiver, eu deixo. Né? Mas, ó, lembra, você vai responder por 5. Será que não é melhor entrar num grupo aí, dar um jeitinho, que aí a sua vida vai ficar um pouquinho mais fácil? E aí cada um vai trabalhando de alguma forma, mas é para inserir esse aluno, tentar ir colocando ele nesse ambiente da equipe. Você vai ter que trabalhar em equipe, amigão. Num momento ou outro da sua vida, isso vai fazer parte. Comunicação. Como é que está a comunicação desse aluno? Seja ela verbal, escrita, né? Até que ponto esse aluno está conseguindo se comunicar com eficiência, com eficácia? Equilíbrio emocional, que é uma coisa que tem sido muito requerida por aí, né? A pessoa ter a forma de controlar as emoções, saber a hora que ele pode colocar essas emoções para fora e a hora que ele precisa dar uma segurada nessas emoções, como lidar com essa inteligência emocional que a gente chama hoje, né? E, não menos importante, a questão do tempo. Quer dizer, até que ponto você consegue criar, né, um cronograma, você consegue fazer o tempo trabalhar a seu favor. Eu brinco muito com os alunos isso, né? O tempo, ele está aí. Agora, você consegue fazer ele trabalhar a seu favor ou contra você? Tem muita gente que é contra, né? Eu tenho uma pessoa lá em casa, eu não preciso nem dizer que é minha sogra, né? Ela é uma pessoa que ela luta contra o tempo, ela não leva o tempo a favor dela, porque tempo ela tem. Agora está aposentada, filhos criados, né? Ela não tem grandes atividades, mas às vezes a gente brincando em casa diz assim, nossa, parece que você anda, roda, e não rola nada no dia, né? Mas por quê? Porque ela não quer também, né? É a gestão do tempo, né? Ela tem lá as 24 horas, só que a forma que ela divide o tempo nem sempre é a mais adequada, então ela está sempre sobrecarregada. Mas não é porque tem muitas atividades, é porque dá uma enrolada no meio do caminho, né? Então essa questão do tempo para os alunos não deixa de ser isso. Será que você consegue trabalhar o tempo a seu favor? Para que as 24 horas rendam? Não para você trabalhar mais, ao contrário. Para você trabalhar só o necessário e ter tempo para sua família, para o lazer, para namorar, para 1000 coisas. E não só ficar o tempo todo correndo e trabalhando e depois achar que o trabalho é uma porcaria. Porque aí vira mesmo, né? Se eu ficar o tempo todo só trabalhando e não tiver tempo para outras coisas, fica muito difícil a vida, né? Então, são algumas competências que o game ele consegue mapear. E aí, no final, sai para o aluno, e é bonitinho, vai para ele por e-mail, detalhadamente, né? Como ficou ali as competências que foram mapeadas, né? Quanto mais próximos do centro, essas competências estão menos evidenciadas na vida desse aluno. E quanto mais elas se aproximarem, né, dos extremos, mais esse aluno tem essa competência evidenciada. Então, aí no caso, por exemplo, comunicação, é uma competência que para esse resultado, ela está mais evidenciada. Quer dizer que as outras competências, ele não tem, e uma coisa que a gente toma muito cuidado. Não é que o aluno não tem, ou que o aluno é um ponto fraco, não tem nada de fraco. Ele só precisa trabalhar, ele só precisa de algumas atividades, algumas ações que vão incentivar e cada um vai ter a sua competência. Claro, uns vão ser mais comunicativos sempre, outros vão conseguir ter mais resiliência, outros vão trabalhar melhor o tempo. Não é esse o problema, mas são competências que, na medida do possível, se o aluno conseguir ter um pouco mais, né, disso evidenciado na sua vida, vai facilitar muito o dia a dia dele, tanto pessoal quanto profissional. E aí é dada uma devolutiva para esse aluno, para esse grupo de alunos, como eu falei, uma devolutiva em grupo, e já são faladas algumas ações que vão ser feitas para o grupo, e a devolutiva individual, onde a gente tem a figura de um mentor, que pode ser o próprio coordenador do curso, cada unidade decide, né? Ou o próprio professor do primeiro semestre, poderia ser a professora Márcia, ou algum outro professor que tem algum projeto, alguma coisa que está relacionada à questão do aprendizado, que vai fazer uma devolutiva individual para o aluno e conversar,
entender ele um pouco mais também, para propor ações individuais também, não só ações em grupo, mas ações individuais. Olha, vamos lá, participa mais, né, de algumas ações que são feitas aqui na FATEC, aqui a gente trabalha com isso, com aquilo, sempre tem alguma coisa na unidade que é interessante, que muitas vezes o aluno nem sabe o que acontece. O aluno está boiando, ele não tem noção, principalmente quando ele acabou de chegar. Ele ainda não tem esse domínio da unidade. Então, esse mentor, de alguma forma, ele se aproxima dos alunos, de forma grupal e de forma individual, para trazer eles para o universo FATEC, para que eles tenham amor à unidade, amor às coisas que estão acontecendo, e que eles possam, na medida do possível, participar de todas as atividades que são feitas internamente, e também utilizar atividades que são sugeridas para esses alunos, de alguma forma, né? E aí, algumas atividades que as próprias unidades já reportaram para a gente que estão fazendo e estão dando resultado, e tantas outras que vocês já fazem aqui na FATEC São Paulo e em outras instituições, que tem dado muito resultado para o aluno se sentir pertencente à unidade e começar a trabalhar essas competências que ele necessita. Então, muitas vezes a gente tem apresentações realizadas por veteranos, contando um pouquinho, ou apresentando o próprio trabalho de conclusão de curso, ou contando um pouquinho da vida deles, da trajetória deles, da importância que o curso está tendo para eles no dia a dia. Isso tudo dá um impacto para o aluno que está chegando. Ele gosta de ver alguém vitorioso, alguém que está concluindo ou que concluiu o curso. Ó, esse cara conseguiu, se esse cara conseguiu, eu consigo. Aí, ó, beleza, aí, ó, vendo? Ele está mostrando, ele está falando da trajetória dele. Quer dizer que foi tudo mil maravilhas? Não, ele teve uma série de problemas no caminho, mas, ó, conseguiu. Olha, o cara conseguiu um estágio ali, já está trabalhando em tal lugar, montou um negócio próprio por conta do curso, que hoje a gente fala muito do empreendedorismo também, então não é só arrumou um emprego. Ele conseguiu ou manteve alguma coisa da família que era pequenininha, era uma portinha, um negócio, e com o curso ele conseguiu expandir esse negócio, né? Muita coisa tem acontecido. Tem vários cursos que as unidades oferecem de férias e também auxiliam, que pode ser alguma coisa para reforçar matemática, reforçar português, idiomas, né? Eu não sei aqui na FATEC São Paulo, mas acredito que a realidade seja muito parecida em todas as unidades. A parte de matemática é um calcanhar de Aquiles e os idiomas, né? A turma tem uma série de dificuldades, por uma série de motivos também, que vem do ensino médio e tudo mais, e às vezes nós temos essas matérias já bem no começo do curso. Isso já assusta o aluno às vezes. Então, se a gente tem algumas ações que vão poder auxiliar o aluno, para ele não se sentir, né, assim, jogado, perdido, podem ser feitas até por meio de cursos no decorrer do período ou cursos de férias, né? Auxiliar na elaboração de currículo, escritório de carreira, né? Facilitar a questão dos estágios, para o aluno saber que ele tem um percurso dentro da FATEC e que ele está sempre sendo acompanhado. Não é no primeiro semestre que ele vai fazer estágio, mas ele já tem uma série de ações que vão direcionar. Quando chegar a época do estágio, ele tem a unidade como um mentor também para auxiliar ele, né, a conseguir um estágio de forma mais adequada. Vários eventos que podem ser realizados, né, regionais, municipais. A FATEC aberta, que mostra a cara da FATEC, mostra a importância que ela tem na região, e todos os outros, né? Iniciação científica, monitoria, palestra de ex-alunos, como eu falei, de profissionais de mercado, os alunos adoram ver, né? Como eu disse, pessoas bem-sucedidas, pessoas que mostram na prática o quanto eles usam os conteúdos que eles aprenderam no curso, né? Isso também é muito legal. Usar as redes sociais, relações institucionais, a semana de tecnologia, se bem realizada, né? Ela também traz bons resultados, a gente tem visto isso, né? Os seminários, as metodologias ativas que foram mencionadas aqui, que são importantes também para motivar o aluno, visitas monitoradas, visitas técnicas, quer dizer, além disso, tem um rol de atividades que vocês devem fazer que auxiliam no projeto permanência, que fazem com que o aluno, né, ele se sinta pertencente àquele curso, àquela unidade, e que vão reforçar a retenção, que vão reforçar a permanência do aluno, né? Aqui tem um pouquinho, né, só a título lúdico, né, dessas aulas e atividades de reforço, que a gente tem percebido que tem ajudado bastante em alguns casos.
quando a gente tem algum problema, né, ou alguma dificuldade em matemática, português até, quando os alunos vão começar a escrever, né, que eles entram em contato, né, com metodologia e tudo mais, eles têm algumas dificuldades, isso ajuda muito também, idiomas e algumas disciplinas específicas também, que isso acaba ajudando bastante, né. Visitas técnicas, né? A gente tem lá na FATEC Zona Leste, a Bovespa já virou, porque a gente tem cursos mais relacionados à área de negócios, né? Então, a Bovespa já virou meio que um parceiro, né? Todo semestre, os alunos estão lá, alunos novos, às vezes alunos de outro semestre também querem ir de novo na Bovespa para ver o que está acontecendo. É um exemplo. Mas os alunos já vão para vários lugares, é Natura, Nestlé, cada área, né, e cada curso tem aquelas empresas, aquelas organizações que mais vão interessar os alunos, que vão ser mais chamativas, que o aluno é louco para conhecer e é uma oportunidade dele ver na prática o que ele está aprendendo em sala de aula, né? O escritório de carreiras que as FATECs, né, mesmo que não tenha esse nome, toda FATEC tem alguma iniciativa, né, para poder encaminhar o aluno, para poder trabalhar um planejamento de carreira, é muito importante, porque o aluno fica perdido, não é todo aluno que já está bem direcionado. Ele fala, esse curso é importante para mim, eu vejo algumas oportunidades, mas eu não sei fazer um planejamento. O que eu faço agora? Agora eu tenho que investir mais em idiomas, agora é a hora que eu preciso só investir no curso, eu preciso viajar, preciso fazer um intercâmbio. O aluno muitas vezes está um pouco perdido. E o escritório de carreiras, ele pode auxiliar nesse sentido, no sentido de vagas, elaboração de currículo, né, para melhorar, né, uma série de informações que o aluno muitas vezes procura e não encontra por aí, e ele quer também sentir a proximidade com a instituição e com os professores. Ele confia, não sei se vocês sentem isso, eu sinto. O aluno confia na gente, confia muito. Se a gente conseguir, né, passar mensagens para eles, né, encorajadoras, né, organizar uma série de informações para eles se sentem muito mais acolhidos, eles se sentem muito mais confiantes, porque é um momento difícil, né? Principalmente no primeiro semestre, 17, 18 anos, né? Todo mundo lembra quando tinha essa idade? Oh, época boa, né? Eu ia gostar de voltar um pouquinho lá. Era bom, né? 17, 18 anos, oh, que maravilha, curtição, namoros mil, né? Mil coisas que a gente fazia. Só que do outro lado, né? Tem lá a turma cobrando, né? Vai fazer o quê? Começar a trabalhar quando? Quando você vai começar a pagar conta de luz aqui em casa? Tomar banho de meia hora? Não sei. O meu milênio é meia hora de banho. Você precisa ficar lá. Escuta, tá tirando cascão? Escuta, né? Desliga o chuveiro. Escuta, eles estão... Nem sempre estão tomando banho, mas isso não importa. Então lá. No banheiro eles estão e a água está ligada. E está rolando lá, e está gastando. Então, eles têm as expectativas, mas tem as cobranças do outro lado. Sempre tem alguém pegando e pesando na orelha da molecada, né? Então, esse aconselhamento, né, ele pode ser feito de várias formas, como eu falei, e nas unidades, tanto aqui como nas outras, isso é feito de uma série de alternativas, que surte efeito, pode ter certeza, não é bobeira, não é balela, funciona, o aluno aproveita bastante, né? E aí, em relação a essas 6 FATECs que foram objeto, né, que estão sendo objeto do projeto, né, a gente preferiu não colocar o nome nem nada, só o curso, porque não é a ideia expor, é só mostrar resultados. E, que bom, resultados positivos, isso é o melhor, né, do projeto. Então, ali a gente tem, né, as FATECs que estão com o projeto, o curso e o turno. Percebam que o turno da tarde e o da manhã bombam, da noite é mais difícil. O perfil do aluno da noite é um pouquinho diferente. Vejam, né? A gente tem ali um referencial 2016-2, para começar a avaliar, de quanto isso precisaria, né, evoluir, o quanto a gente precisaria que esses números melhorassem, né? E vejam que os cursos conseguiram melhorar. E foram 2 medições, né? A gente fez uma medição do primeiro para o segundo semestre e agora, no segundo semestre do ano passado, do segundo para o terceiro. Então, a gente conseguiu perceber que isso melhorou muito, né? Ainda tem muito para trabalhar? Tem. Mas são números que, para nós, né, para uma iniciativa, com poucas unidades e tal, já conseguiu mostrar que esse projeto, ele tem corpo. Ele precisa ser aprimorado ainda? Precisa.
nós precisamos da contribuição de todos para que ele seja muito melhor e para que a gente possa implantar em todas as unidades. Então a gente não quer ficar só no acolhimento, no mapeamento, nessas ações. Tem muita coisa que eu acredito que vocês tenham de experiência que podem trocar conosco, para a gente trocar com as outras unidades também, e para que isso vá criando um referencial, para que a gente vá tendo um histórico e vá melhorando esse projeto cada vez mais, né? Por quê? Quando a gente começa, né, o projeto, ele tem lá, vamos pegar um exemplo, né? 40 alunos, né? A evasão, a gente tem percebido que em alguns casos, ela bate 50%. Então imaginem, entra 40 alunos no primeiro semestre, quando vai fazer a rematrícula para o segundo, só 20. É muito complicado isso, não é? Como é que vocês sentem isso? Aí eu pergunto, né? Como que é isso? Quem já viveu isso, ou já percebeu, ou não existe isso? Depende do curso, mas alguém já sentiu isso? De sumir um monte de aluno? Você dá aula no primeiro e no segundo. No primeiro você está contente que está cheio, mas você vai sentindo também durante o semestre alguns fugirem, né? Oi, Maria. Tô. Tá. Marcelo. Mais pertinho. Essa questão de avaliação é um problema sério, só que não estão com ele, eu tenho uma proximidade grande com eles, eu converso. O que eu percebo que um fator decisivo para o sucesso dele como estudante chama-se família. Certo? Isso daí eu tenho percebido. Eu vejo, por exemplo, o uso do transporte coletivo, eu vejo situações, hoje eu tenho claro isso aí, o papel da minha família na minha formação. Meus pais eram pessoas muito simples, fizeram curso primário, certo? Mas eu vejo muito claramente o que significou, principalmente minha mãe, na minha formação. Eu sentia que ela dava confiança para mim. Eu vejo, por exemplo, no dia a dia do leitor, de mães xingando os filhos pequenos de coisas que eu não tenho coragem de produzir aqui. Fico imaginando que tipo de segurança que está passando para as crianças. Então, tem coisas que está correto. Eu estava até esperando menos na sua colocação, fiquei muito contente com muitas ações, muitas coisas que até a FATEC São Paulo já faz com intensidade. Né? Eu quero dizer por isso o seguinte: existem situações, melhor dizendo, existem ações que estão dentro da nossa capacidade, outras não. Então eu percebo muitas vezes que o aluno, né, isso já foi identificado inclusive em outras situações, que ele não tem confiança nele mesmo, ele não, agora parece que ele vai carregar isso o resto, então dificilmente ele vai ter sucesso, porque ele mesmo não acredita em nada, ele não acha que ele é capaz de nada. Então, por exemplo, eu gostaria de saber se a senhora está levando em consideração, se isso também está sendo ponderado nessa análise muito bem feita que estou vendo até agora, a questão da família. Sim, e são ações que estão sendo pensadas, inclusive, volto a insistir que a gente conta com os colegas, de ações que a gente possa, em muitas delas, envolver a família, trazer a família também. E muito dessa colocação bem feita que você fez, professor, é por isso que o aluno chega, muitas vezes, tão carente, lá na FATEC. Ele chega carente, ele sente essa falta de incentivo, de aconchego, de proximidade, que muitos de nós, eu diria 100%, damos para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos sobrinhos, para minha neta, que agora eu tenho uma neta linda. Então, quer dizer, a gente está fazendo esse papel e muitas vezes esse aluno não tem. Mas olha que exemplo interessante, numa outra instituição, inclusive, que eu dou aula. Eu tenho alunos que são mega carentes, que é lá no finzão da Zona Leste, bem ali numa região complicada. Tem alunos que a maior alegria deles é ir para a faculdade. Sabe por quê? Lá é limpinho, lá é arrumadinho, lá é bonito, lá tratam ele com educação, lá ele se sente participante das atividades. Tem aluno que não falta nem a pau. Aí você fala assim, né? Pô, mas nem na véspera de feriado, que nem sexta. Você fica imaginando, né? Sexta-feira à noite, as 2 últimas aulas, não vai ter aluno, né? Esses alunos estão lá. Aí você fala, nossa, mas esse aluno parece que não tem família. Não tem. E ele gosta de estar lá. E ele vai, e ele se sente bem, e ele gosta, ele pega
pega o ônibus com os amigos. Tem isso também, né? Estou dizendo que é um percentual grande? Não, mas tem. Por quê? Porque o aluno sente mesmo essa falta de família, de incentivo, e muitas vezes é no ambiente universitário, é na faculdade, que ele se sente importante. Tem aluno meu da Zona Leste que nunca foi para a Avenida Paulista. Quando ele começou a fazer a faculdade, começou a ter ações, foram feitas visitas em alguns lugares. Sabe visita onde? No MASP. Eu tinha aluno de 20, 25 anos que nunca tinha ido na Paulista, não sabia nem o que era o MASP. Ah, mas passa isso na TV? Passa, mas ele nunca tinha ido. Ele nunca tinha vindo aqui para conhecer o Mercadão Municipal. Não tinha. Ele não tinha dinheiro, continuou sem dinheiro, continua. Mas tem os amigos, ele conseguiu lá de alguma forma ter condições, eles vêm, participam das atividades. Esse aluno, ele começa a tirar um pouquinho desse lado carente dele e ele começa a se sentir participante também, né? É interessante. Pode falar, professor. Eu sou professora aqui da FATEC de edifícios e a gente, quando fez um trabalho junto ao SAI, eu sou da comissão do SAI, então com o SAI a gente estava muito preocupada dos alunos que, por que não respondiam o questionário, estavam aqui matriculados, e aí eu fiz uma pesquisa no meu curso. E de 27 alunos que eu identifiquei que não vinham nas aulas, não foi que eram a evasão de meio de curso, que não apareceram por algum motivo, estão reprovados por falta, eu consegui falar com 17. 10 eu não consegui falar porque não tinha nenhum meio de comunicação para falar. O telefone estava errado, o telefone não existia, ele não deixou o telefone era de outra pessoa, então parecia até meio proposital. Sim. Quero que me encontre. Dos 17 que eu consegui falar, os 17 tinham problemas pessoais. O pai morreu, a mãe perdeu o emprego, o irmão saiu do emprego, o chefe não deixou ele sair mais cedo para ele conseguir chegar no horário, ele não tinha dinheiro para vir todo dia na escola. E quando algumas vezes eu consegui falar com a família em vez dele, primeiro eu falei com a família e depois dele, geralmente a família, na idade da faculdade, já não tem mais essa influência que você disse que o pessoal da ETEC talvez tenha. Você consegue falar com a família e fazer esse aluno da ETEC ser motivado, a mãe participa. Da faculdade é diferente, a mãe não sabe direito do curso, nem que curso ele entrou, de onde é da FATEC, ele entrou no curso do edifício. Olha, ele entrou na faculdade, mas eu não sei te dizer que curso, Não sei onde é. não sei onde é, não sei por que ele não vai. Então, sabe, é muito diferente. É muito diferente o aluno da ETEC para o aluno da FATEC, já é diferente, então não dá para botar na mesma pesquisa, mesmo questionário, ou mesma didática, dinâmica, não dá. E segundo, eu acho que o que eu percebi, porque não foi assim dos 17, 15, dos 17, os 17 tinham problemas sociais, pessoais, familiares. Nenhum disse eu não gostei do curso, pelo contrário, muitos, a maioria, não todos, mas a maioria, porque alguns nem dão satisfação, não vou, mas os que deram satisfação, eles gostavam muito do curso, eu ainda tentava falar, mas você está vendo que você está perdendo uma oportunidade, você vai ter que prestar vestibular de novo, não é melhor você vir, você vai perder a matrícula. Adoraria, mas eu não posso. Então você vê que o problema não é da instituição, na sua maioria. É um problema social que tem que ser resolvido lá atrás, na base, entendeu? Da condição para esse aluno que termina o ensino médio, ter condição de trabalhar próximo à escola, não sei, é uma outra atitude que a gente tem que tomar, que não depende só de nós. Não, isso eu concordo, tanto com a sua fala como da professora. Tem muito o lado pessoal, mas assim, nós precisamos movimentar e fazer alguma coisa. Na parte que é mais familiar, que é uma coisa mais profunda, a gente não vai mesmo conseguir fazer nada. Mas no que cabe a nós, cada um no seu papel, o papel do diretor da unidade, o papel do coordenador, o papel do professor, eu sei que nós já fazemos. Isso, na verdade, é um projeto que só está reforçando ações que a gente já tem no dia a dia, porque a gente se preocupa com os alunos. Então, nós, no dia a dia, cada um já tem uma estratégia, né, para motivar e para fazer com que esse aluno continue no curso. Mas, claro, que as questões pessoais, infelizmente, a gente não tem acesso e a gente não vai poder, de alguma forma, influenciar diretamente. Mas eu acredito que muitas dessas ações que a gente está dizendo, indiretamente influenciam. Então, se tem alguma possibilidade, né, alguma condição desse aluno permanecer, ele permanece, porque ele sente isso. Agora, se realmente for um problema mais complicado, um problema mais profundo ou mais sério, infelizmente,
infelizmente a gente não vai conseguir, porque não depende da gente. Mas eu até tenho um slidezinho lá, no fim, que eu vou antecipar, porque ele chegou no momento certo, né? Que é uma historinha, né? Uma parábola, uma historinha que fala da estrela do mar, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que tinha lá, né, Mas eu só ia comentar, se todo mundo achar pertinente, deixar ela concluir a palestra, e no final a gente abre para perguntas, que é bem interessante, eu sei que está todo mundo querendo fazer perguntas, só para ela concluir, a gente faz essas perguntas para você. Não, mas por favor, se quer só antecipando um pouquinho, né? Isso aqui era meio um desfecho, né? Mas assim, diz que tinha lá numa praia andando, lá um pescador recolhendo as estrelas do mar, que ficavam ali na beiradinha, perto da areia, que não estavam conseguindo voltar para o mar, né? Aí uma pessoa encontrou ele e falou assim, nossa, mas o que você está fazendo? Ele falou, olha, estou pegando essas estrelas e devolvendo rapidinho elas para a água, porque quando vier o sol forte, vai queimar elas, elas vão morrer. E elas encalharam aqui, elas não estão conseguindo voltar. Aí a pessoa olhou para ele e falou, nossa, mas você é um idealista, né? Quantas estrelas estão aí? Tem um monte, centenas, né? Você não vai conseguir fazer isso com elas e nem toda hora e todo dia você vai estar disponível para poder fazer com que essas estrelas voltem para o mar. Ele falou, concordo com você. Mas se eu souber que uma dessas estrelas que eu devolvi, ela sobreviver e conseguir, sabe, voltar a ter a vida dela de volta, para mim, estou satisfeita. Então eu acho assim, o nosso papel nessa história toda é isso. Se com tantas ações que a gente já faz e com algumas que a gente começar a fazer daqui para frente, nós conseguimos que um aluno do curso, ele consiga ser retido, ele permaneça, a gente está falando num curso em 2,5% do curso. Um aluno hoje, para uma turma de 40, ele representa 2,5%. Quer dizer, é um percentual significativo, não é? Se um aluno, é pouco, no âmbito geral, concordo, estatisticamente falando. Mas se um aluno que ia desistir por algum motivo que a gente, de alguma forma, conseguiu influenciar e conseguiu fazer esse aluno continuar e concluir o curso e ter uma vida profissional e pessoal feliz, é gratificante, não é? E é nosso papel. Claro que a gente é cobrado por muito mais coisas, mas isso também já tem um papel importante e vai fazer com que outros alunos também vejam o exemplo, vão conversar com esse aluno, quer dizer, às vezes é de um que vai perpetuando para outros. Isso aí vai dizer que a gente vai estar com 100% de permanência? Difícil. Porque tem esses outros motivos que a gente está mencionando, que são pessoais e a gente não vai poder interferir de alguma forma. Mas se a gente conseguir melhorar um pouquinho, já vai ser muito bom para todos nós, né? Uma das coisas, né, que até a professora estava falando, que eu acho que ajuda muito, a gente tem percebido, é a questão do controle de frequência, né? Então não adianta nada a gente, depois de 2 meses que o aluno não vai, falar, e a Márcia não vai na aula. Já era, game over, a gente pode dizer. Isso aí só no começo, quando a gente já percebe, fez chamada, um professor, o outro, o aluno não está indo. 1 semana, 2, entre o mentor e o coordenador, para verificar o que está acontecendo. Pode acontecer o que a professora falou, o aluno deu um telefone errado, um e-mail que não funciona, vai mandar, a gente não vai conseguir ter contato com esse aluno? Pode acontecer? Pode. Mas na maioria dos casos, a gente acaba tendo um contato com o aluno, ou fala com um colega, conversa com alguém. Por que a Márcia não está indo? Faz 2 semanas que ela não aparece. O que está acontecendo? Porque é no comecinho que a gente consegue perceber a dificuldade para poder ou não influenciar, para poder ou não ter alguma atitude. Depois que o aluno já está faltando um tempão, não adianta. Outro marco que eu considero, né? Pelo menos nas minhas aulas eu percebo. Primeira prova, T1, ela é um marco, não é? Fez a T1, a turma olha o resultado, já se desanima, olha, tantas disciplinas, olha quantas que eu não consegui tirar média, não vou conseguir fazer esse curso, esse curso é muito difícil, não vai dar. Se a gente não acompanha esse aluno, ele nem faz a pergunta. Nesse meio aí, ele já vai se desmotivando, problemas pessoais acontecem, 1000 coisas, e o aluno simplesmente some. Se a gente tem um acompanhamento um pouquinho mais presente, né, e o coordenador, que está muito perto disso também, não é só o professor, você consegue entender, né, o que está acontecendo e por que esse aluno foi embora, está querendo ir embora. Porque eu estou indo muito mal. Calma, amigão. Tem outra prova, tem outras atividades, tem outras coisas que estão acontecendo aqui. Não é só a P1 que vai definir a sua vida. A gente tem outras atividades aqui e você tem outras oportunidades. É a primeira prova, né? Eu lembro bem de uma turma anterior aí, que a turma, eu dou administração, que é uma disciplina chata, né?
teoria. Os alunos adoram, né? A gente cria 1001 estratégias para fazer com que a disciplina seja inserida no contexto deles, eles percebam a importância que a administração tem. E eu tive uma turma que foi muito mal na primeira prova, eu mesmo estranhei, eu falei, nossa, mas por que essa turma foi tão mal? Aí a turma já vinha, pronto, você acha que esse curso não tem nada a ver não, esse curso é de administração, eu pensei que eu estava fazendo comércio exterior, eu não quero. E começou aquela muvuca, aí eu falei, turma, vamos lá, vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, a gente foi se organizando, sabe? Para quê? Para entender o aluno. Muitas vezes a gente acha que sabe o que o aluno está pensando ou o que ele está sentindo, mas às vezes a gente tem que deixar ele verbalizar, ele dizer. E ele pode dizer também, não, agora eu estou com um problema em casa e não venho mais, desisti do curso, ok. Mas não, a gente vê que tem muitas outras informações que chegam e que de alguma forma a gente pode participar. Então, se uma estrelinha a gente conseguir, né, fazer com que a coisa vá para frente, vai ajudar muito. E esse controle de frequência que dá um pouquinho de panorama para a gente, né? Aqui, ó, tem um pouquinho do que a gente tem de informação em números, né? Quando a gente fala em sucesso escolar, o projeto Permanência está dentro do sucesso escolar, do tempo de integralização dos cursos, numa média, num geral, né? Que está fixado até 2017, primeiro semestre, em 7,4 semestres, ou seja, a gente passa um pouco, né, muitas vezes, do prazo que seria considerado o ideal, não é? 6 semestres, o ideal. Dali para frente, é importante a taxa de concluintes, mas ele já se afasta um pouco do que a gente chama de ideal, né? Então, esse trabalho todo que a gente está fazendo e pretende ampliar e pretende melhorar, é para que a gente consiga aumentar essa integralização, essa conclusão dos alunos no 6º semestre, né? Isso é interessante para o próprio aluno, porque ele vai cuidar da vida dele. É importante para nós, como professores, porque isso vai abrindo espaço para outros alunos. A própria estrutura, né? A própria Centro Paula Souza, o Tribunal de Contas, tem cobrado muito isso, do aluno ir se estendendo muito no curso e concluir o curso lá no final, ou nem concluir, ele vai até, sei lá, qual semestre, aí ele desiste. Quer dizer, isso tudo gera também uma questão que a gente não pode desprezar, que é custo, né? Quanto custa hoje um aluno FATEC? Segundo informações que a gente tem, eu não tenho um número exato, mas ele está custando 2 vezes mais do que ele custava 6 anos atrás. E tem uma série de fatores, não é só a questão da evasão, tem outras questões que entram nessa história. Mas essa questão da conclusão tardia, turmas muito pequenas no final do curso, tudo isso de alguma forma gera algum tipo de custo que está sendo apurado também para analisar o que pode ser feito para melhorar essa situação, né? Aí a forma, né, que o sucesso escolar é calculado para a gente chegar nos números e entender como que isso está sendo feito, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, aquele gráfico, né? Então, o número de concluintes com período mínimo, dividido pelo número de ingressantes, vezes 100, a gente tem aí esse percentual que está conseguindo, de alguma forma, concluir, integralizar o curso em 6 semestres, né? Aí a gente colocou só a título de informação, né, o percentual de progressão por semestre, né, o quanto vai evoluindo a progressão do aluno. Primeiro semestre, ele integraliza 16%, e assim, até chegar no 6º semestre, que é a meta, né, o que a gente gostaria que acontecesse nos cursos. Pode pôr todo. Esse é o estado dos alunos, né? A gente tem o céu e o inferno, lembra a amarelinha? Ingressantes e concluintes, né? E a gente precisa trabalhar esse meio de campo, esses 6 semestres, da melhor maneira possível. Por quê? Porque a gente tem uma série de interferências nesse período, como a gente falou. Ausências, trancamento, avaliações parciais, reprovação, problemas pessoais, tudo isso está sendo vivenciado nesse meio tempo, né? E isso gera o quê, né? Muitas vezes, a evasão. Então, é nesse momento aqui que a gente precisa trabalhar esse projeto com afinco, entender melhor, entender até que ponto, né? Tanto a estrutura Centro Paula Souza, como a administração, e cada um de nós, como professores, coordenadores e diretores, podemos interferir ou ter algum tipo de atuação nesse momento aí, para que a gente possa, na medida do possível,
reduzir a evasão, quer dizer, fazer com que o aluno, né, ele permaneça na instituição, que ele realmente se identifique com o curso, que o curso de alguma forma melhore a vida dele, porque o aluno quer ver isso, né? Ele quer ver que o curso ele vai, de alguma forma, influenciar a vida dele. Ele vai ter coisas melhores a partir desse curso, coisas pessoais, não é só profissionais, né? São coisas pessoais também, vai melhorar para mim, para minha família. Não sei se vocês percebem, né, quando tem o final, termina, as colações de grau, né? Eu sempre fico emocionada em colação de grau, porque é aquele momento que você vê, né, a coroação de um trabalho, tanto nosso como dos alunos, mas é muito interessante você ver a família, o brilho no olho da família, várias famílias onde aquele aluno foi o primeiro que se formou naquela família, não tinha ninguém formado. Isso parece que não, para nós que estamos acostumados, mas para essas famílias isso aí é um ganho imenso. Eles põem no Facebook, gente, o Facebook é tudo, eles põem no Facebook, eles põem tudo quanto é mídia social, Instagram, olha, está formado, foto do aluno. Isso é muito interessante, muito legal, quer dizer, e é o resultado de um trabalho conjunto nosso, né? É um trabalho de um esforço nosso, de um esforço pessoal do aluno, de um esforço coletivo, e que vai culminar nessa conclusão e no aluno colando grau, quer dizer, é onde a gente consegue perceber, né, a influência que a gente tem e o quanto ele conseguiu, né, que o curso fosse importante na vida dele, o quanto trouxe amigos. A gente vê alunos muito, eu tenho alunos que se formaram há 20 anos atrás, que eu vejo hoje, né, eles já casados com filhos que estão tendo filhos, e estão sempre ali de vez em quando mencionando os colegas da faculdade, o quanto eles foram importantes, um é padrinho do outro, né, um arrumou emprego para o outro, um ajudou o outro, eles criam também uma network muito interessante, e isso é muito legal. E aí, concluindo, né, a gente tem aí, né, uma série de metas para serem cumpridas. Claro, todo projeto ele precisa, né, ser quantificado. Então, quando a gente fala do projeto permanência, ele também está envolvido com o PPP, que fala de número de vagas ofertadas, número de matriculados, de concluintes. Ele mexe um pouco com a questão do bônus, não adianta falar, a gente sabe como que isso influencia, e eu não vou nem citar isso, porque a gente está numa época, né, que a gente está só aguardando os resultados para ver, né, como é que vai ser a parte mais sensível do nosso corpo, que é o bolso, né, como é que ela vai ficar, se ela vai encher mais ou menos, só um pouquinho. Então não vamos falar de bônus, isso já tem. Como eu falei para vocês, o Tribunal de Contas tem quantificado tudo isso, né, a gente vai ter até esses números depois para mostrar para vocês, porque eles estão avaliando, e não é só o Centro Paula Souza. O Tribunal de Contas está em todos os lugares ligados às autarquias e tudo mais da área do governo do Estado, então eles estão em cima para entender tudo o que está acontecendo, né? Nossa bonificação, eu só queria enfatizar o primeiro item, que é a taxa de concluintes, que é o percentual maior para influenciar o nosso bônus, então isso também pode ser uma motivação para nós, para pensar nas estrelinhas, né? Esse é o sucesso escolar como um todo, né? Que trabalha a permanência, a questão da análise dos alunos que estão faltando, PPA e tudo mais, né? E finalizando as perspectivas para 2018. Qual que é a ideia? Nós estamos só com 6 FATECs no primeiro momento, né? 6 cursos, né, participando. Após a medição que a gente vai fazer agora, que teve as rematrículas e tudo mais, a gente vai colocar uma régua maior e vai definir uma quantidade maior de unidades para participar do projeto, para a gente ter um volume maior, ter uma contribuição maior também desses cursos e dessas unidades, para que a gente possa melhorar o projeto, propor coisas novas e estar sempre evoluindo no sentido, inclusive, de dar assistência para vocês, né? Inclusive de dar uma certa estrutura para que a gente possa desenvolver esse trabalho da melhor maneira, né? Eu já contei a história da parábola e finalizando, quem está no SESU junto comigo, né, trabalhando esse projeto, analisando dados e incrementando o projeto, é o Edielson Barbosa, que alguns devem conhecer, que trabalha na SESU, e o professor Zerim. Então, estamos nós ali trabalhando, batalhando, contando com vocês, né? E a gente sabe que não está perfeito, tem muita coisa para melhorar, mas é um início, a gente tinha que começar por algum lugar. Então, nada melhor do que começar com algum caso que deu certo em São José e partir daí para frente. Fala. Aquela fórmula que você colocou de evasão comporta correções para a FATEC.
Tá. Muitos alunos prestam vestibular 2, 3 vezes. Sim. Por causa de integralização ou para mudar para o noturno, mas na saída vai ser um só. Sim. Então você aumenta muito o denominador e o numerador continua o mesmo. Mas então, isso... bolseia. Não, você está certo. Isso aí foi analisado já de uma forma de dividir isso, tá, professor? De tirar e analisar só os alunos mesmo que entraram via vestibular comum no primeiro semestre e vai sendo analisado durante os semestres, para a gente não ter essa incoerência que você está dizendo. Mas isso já foi visto, tá? Obrigada. Mais uma pergunta? Não é tanto uma pergunta, mas é uma consideração. Eu confesso que todo dia quando eu acordo eu pergunto: o que será que o Centro Paula Souza aprontou para mim hoje? Aê, Tadeu, muito bem, Tadeu! Cada mergulho é um flash, você tem sempre, cada mergulho é um flash. Veja bem, apesar disso, trabalho desde 94 aqui, e em 2000 pedi minha demissão na USP e vim para cá. Não me arrependo nem um pouco. Tudo que eu faço depende muito do Centro Paula Souza, eu só tenho que agradecer ao Centro Paula Souza. Estou falando, parece contraditório, mas eu estou falando isso no sentido de criar burocracias, a gente despender, né? O sistema está cada vez mais viscoso, você gasta uma energia tremenda para fazer coisas que já foram feitas e assim por diante, né? Então eu não tenho que reclamar do Centro Paula Souza, eu seria ingrato em relação a isso. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria feito exatamente o que eu fiz. Estou muito contente aqui. Todas as direções, todos os diretores me ajudaram muito, o Centro Paula Souza sempre me ajudou muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando pediram para que nós participássemos aqui hoje, mais um dia que eu vou perdendo a minha vida, né? Não foi nada disso que aconteceu. Tá? Eu fiquei muito contente com as 3 palestras e, mais ainda, o que está ocorrendo é um descasamento, uma dissociação, ou até pelo menos uma falta de informação, porque estavam pintando completamente diferente do que eu ouvi aqui hoje. Que bom. Tá? Porque tudo era no sentido que o Centro Paula Souza está querendo destruir a gente. Ninguém apontou pelo só burocracia impondo, né? Não, mesmo nas colocações de princípio, nas processos filosóficas, do dia a dia, né? Eu senti, o professor Macedo, o professor André, vocês, eu pensei, por exemplo, que vocês iam chegar para mim, para nós falar o seguinte: ó, a evasão está grande, se virem, vocês têm que fazer, senão vocês vão se dar mal. Não é nada disso. Então o que está acontecendo é uma falta de comunicação. Sim. Uma falta de comunicação. Vocês têm que colocar no site do Centro Paula Souza todos esses estudos, o que vocês esperam, todo o discurso amigável e inteligente. Hoje eu me considero o seguinte: eu costumo acreditar nas pessoas, que eu estou em boas mãos. Sim, pode ficar essa é a sensação que eu tive aqui. Mas está faltando informação, porque sempre foi no sentido contrário. Sim. Eu acho que o que o professor está falando é importante, né? A gente precisa, uma das coisas que a gente também precisa melhorar na gestão, lá na CESU, no Centro Paula Souza como um todo, é a questão da comunicação, porque muita coisa está acontecendo e muitas vezes não chega até vocês, isso eu concordo, isso é uma discussão nossa. Sim, mas e é essa a ideia. Eu não sei se todos tiveram a mesma sensação ou a mesma percepção com a fala do Macedo, mas a ideia é romper mesmo uma série de paradigmas, mudar, dar autonomia. A ideia é essa. Por quê? Ele é uma pessoa que vem de mercado, ele tem outra visão, que vai ter que se encaixar também com a questão, lógico, acadêmica, com a questão pedagógica. Mas ele trabalha com essa questão de delegar. Ele é uma pessoa que delega muito, isso é importante. Eu acho que a gente vai mudando um pouco da cultura, né? Então, as pessoas participando, contribuindo, dando ideia, mostrando os resultados e melhorando essa comunicação que o professor falou, que eu também acho fundamental, que eu também sinto às vezes na unidade que não chega completamente as informações do que está acontecendo. E é isso, informações para o bem e para o mal, de preferência para o bem. Que é para a gente ver que a coisa está evoluindo, mas informações do mal às vezes também precisam chegar para a gente abrir o olho e falar: nossa, o que é isso, né? O que isso vai interferir na minha vida, onde eu entro nessa história, como é que eu posso participar,
ou não, mas eu acho que a gente está avançando. Só não avançamos na velocidade que a gente gostaria. Eu acho que eu posso falar isso em nome de todos os colegas, né? A gente avança alguns passos mais rápidos e outros mais lentos, porque algumas coisas dependem da parte jurídica, dependem de outras coisas, mas no que depender de esforço e de participação, da gente solicitar a participação de vocês, pode ter certeza. Espero que hoje seja um marco, né? Eu tenho os nossos contatos, eu vou passar para o professor, né, os slides, tudo bonitinho. Eu gostaria muito que vocês entrassem em contato, até para a gente vir aqui, participar com vocês nas aulas, para vocês poderem compartilhar o que vocês estão fazendo, para a gente, nos próximos projetos, incluir tudo isso, incluir mais ideias, porque esse projeto não é projeto de uma pessoa, de 3, não, é um projeto nosso. Se ele der certo, vai ser bom para todo mundo. Se ele morrer na praia, vai ser ruim para todo mundo também. Então, é uma ideia que o projeto funcione bem. Eu queria agradecer, né, a participar. Professor, pode falar. Tem lá, pera, tem lá primeiro. Lá. Vai, professora, eu gostaria de separar tudo que eu ouvi, depois de 40 anos de experiência de magistério superior. Nós temos que separar 3 tipos de alunos que nós estamos colocando tudo no mesmo contexto. Então nós temos primeiro o aluno com problemas sociais. Não é nem só o problema social, o problema econômico. Muitos alunos deixam de vir à escola porque não tem dinheiro para tomar condução. Então, esse é um caso. Esse caso não pode ser resolvido pelo professor. Sim. Então, na primeira palestra eu ouvi que dinheiro não falta. Ficou mais ou menos essa impressão. Não cobre isso de mim, que não foi eu que falei. Então, quem vai resolver isso? É fácil. O coordenador social. Então, nós vamos colocar a figura de um coordenador social que vai poder fazer esse trabalho junto com o aluno e junto com o professor. Porque ele vai saber com o professor o que acontece com o aluno e vai poder se dedicar a conversar com o aluno, coisa que o professor não pode. Sim, com certeza. Então, esse é o primeiro caso. Segundo, nós temos o caso do aluno que, além de ter os problemas sociais, ele chega no primeiro ano e ele não consegue entender o que nós estamos falando, porque o ensino é uma lástima e cada vez ele está pior. Então, eu não vi, depois de toda a palestra, o problema principal para ser resolvido. Se nós não podemos resolver o que passou, nós temos que nivelar esse aluno. Nós só vamos conseguir melhorar a evasão com nivelamento. Então, se esse aluno que já tem problemas chega na escola e não consegue entender o que eu estou falando, óbvio que ele não vai ficar. Ele vai embora. Então, o nivelamento é fundamental. No momento que nós nivelarmos, o nível de desistência vai diminuir. E agora eu quero falar do terceiro caso. Então nós estamos ouvindo que está todo mundo preocupado com evasão, porque evasão significa custo, e eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. O aluno é carente? Não, nós temos que tratar ele bem? Tudo bem, vamos tratá-lo bem, mas nós temos que mostrar a ele que existe uma coisa chamada deveres, existe uma coisa chamada obrigações. Como é que nós vamos encarar aquele aluno que chega e reprova 10 vezes na mesma matéria? Ele acaba o tempo de integralização, continua aqui, faz vestibular e continua. E o outro que quer estudar, onde é que está? E por que nós não podemos estabelecer numa escola pública, de boa qualidade, gratuita, um nível de exigência? Reprovou 3 vezes na mesma matéria? Adeus! E não faz mais exame de admissão. Vai dar lugar para quem quer estudar. Por que esse aluno é protegido? Então nós temos, quando a gente fala de evasão, nós temos que verificar que 10, 20, 30% dos nossos alunos são alunos desse tipo, que simplesmente aparecem com o nome na matrícula, não comparecem, não fazem prova e estão logo ocupando o lugar do outro. E ele tem o quê? Direito adquirido? O que significa direito adquirido? E vou para um quarto item. Nós falamos tanto de corrupção. As escolas estão cada vez mais sofisticadas. Onde está a preocupação da entidade, da escola, em mostrar para esse aluno que o que cola hoje vai ser o corrupto de amanhã? Não, se deixa ele fazer o que ele quer. Então, eu acho que
A ideia é muito boa, levantar todos os problemas, mas eu acho que essas soluções deveriam ser implementadas, e elas podem ser implementadas. Obrigado. Boas colocações, professor. Eu gostaria, né, até de solicitar, não só do professor que expôs, mas dos demais, que vocês mandem e-mails para nós, naquele endereço, para que a gente possa usar isso nas discussões e para poder cobrar. Vamos ver esse problema, por exemplo, que você comentou, do aluno que não consegue chegar porque ele não tem condições, ele está sem dinheiro para o Vale Transporte. Será que a gente tem condição de criar realmente uma estrutura, como se fosse uma assistência social, uma coordenação social, como você comentou, para que alguns alunos que estão tendo essa dificuldade, a gente possa de alguma forma auxiliar, se é esse o problema? Vamos ver, essa é uma outra alternativa. Ao problema do nivelamento, tem unidades que já fazem o nivelamento, vamos ver. Toda unidade precisa, para todo tipo de curso? Trabalhar isso também. Questões éticas, por exemplo. Todos nós, independente da disciplina que a gente trabalha, dá para colocar um pouquinho de ética no meio, não dá? Pode ser uma disciplina de exatas, de humanas ou biológicas. Todo o contexto dá para enfiar um pouquinho de ética e mostrar o quanto ser ético é importante, o quanto isso vai trazer resultado e vai melhorar o nosso país para a gente ter menos corrupção, menos problemas que a gente tem visto aí na política e fora da política. Então, eu acho que tudo isso eu conto com vocês para mandarem esses questionamentos, sugestões, para que a gente possa evoluir. A ideia é que o projeto evolua com todas essas informações de vocês, e não com 2, 3 pessoas discutindo, porque aí fica um universo muito pequeno. Realmente, a gente não vai conseguir trabalhar, vai ficar uma coisa caseira, e não é essa a ideia. Tá bom? Falar de escola do Zé Na verdade, eu quero pegar o segundo item que falou lá sobre cursos de reforço e nivelamento. Os alunos entram aqui péssimos. Por quê? Nós temos péssimas nível médio e também fundamental. E eles não conseguem acompanhar, realmente não conseguem acompanhar. E aí, grande parte da evasão é isso daí. Nós, professores da área de matemática, há 20 anos, eu não sei quanto tempo esse outro professor que você citou costuma ou deu esse depoimento para você. Mas há 20 anos, os professores daqui trabalham nesse sentido de ajudar os ingressantes. Certo? E estão fazendo gratuitamente. Por quê? Porque a entidade, sendo Paula Souza, se recusa, vamos dizer assim, a pagar hora-aula. Tivemos lá, conversamos no primeiro semestre de 2016, tentando mostrar que é mais econômico a gente pagar um professor, certo? Para que ele possa ajudar esses alunos a não continuarem o curso do que a evasão pura e simples. Eu gostaria de saber, nesses cálculos todos, nessas ponderações todas que vocês estão fazendo, onde entraria a responsabilidade do Paula Souza? Sim, onde ela vai entrar? Quando a gente recebe essas informações, como eu falei, 2, 3 pessoas falando é uma coisa, que a gente já mencionou várias dessas informações durante reuniões, mas quando a gente conta com vocês, porque esse mesmo trabalho a gente está apresentando em outras unidades, para quê? Para chamar vocês a participar de forma efetiva, para que a gente tenha informação e massa crítica para, cadê o André, nunca mais pressionar e dizer, olha, você está vendo? Olha, a gente tem essas informações, isso está acontecendo para o projeto dar certo, para a gente poder ter mais retenção e mais permanência, a gente precisa ajudar o aluno a chegar lá na FATEC, a gente precisa remunerar um professor para que ele possa fazer um trabalho logo de cara de nivelamento, para esse aluno não fugir no primeiro semestre, a gente precisa de mais horas para fazer outros tipos de atividade dentro da unidade, que é para esse aluno perceber a importância de uma série de conteúdos, questões de ética, sei lá, mais outros conteúdos que são importantes. Se vocês colaborarem com a gente, nós vamos também ter mais força para poder discutir isso no projeto e começar a aprovar essas novas ideias junto à CESU e ao Centro Paula Souza. É essa a ideia, né? A gente pode dizer, nunca foi, não vai dar certo, não deu até hoje. Mas não deu até hoje, não deu. Mas será que a gente não pode tentar de novo?
para ver se daqui para frente a gente não consegue ir conquistando coisas que a gente não conquistou até agora, né? Vamos aproveitar que a gente tem uma gestão nova, um projeto que foi encabeçado pela professora Laura e pelo Tosi. Esse projeto é um projeto que o Tosi considera muito importante. Então, ele acaba sendo um instrumento, uma ferramenta para a gente poder pleitear essas coisas com mais, sabe? Com mais vigor, com mais profundidade, para a gente conseguir isso mesmo, professor. Essa é a ideia. Eu estive lá junto com a diretora antiga da FATEC, né? A última diretora. Sim. E estivemos conversando. Conversei com uma senhora, mostramos para ela que nós fazemos material didático do nosso bolso. Sim. Né? Que nós estamos realmente empenhados em ajudar esses coitados que procuram a FATEC para mudar a sua vida. Mas não fomos entendidos. Mas vamos, não professor, vamos fazer um combinado aqui. Vamos deixar de lado, né? Eu sei que não é assim deixar de lado. Mas vamos tentar fazer um stand-by aqui, que foi até antes dessa gestão, e vamos tentar daqui para frente, né? Pleitear essas coisas que a gente já pleiteou num outro momento e não aconteceu, para a gente conquistar isso agora, dentro do possível, né? Porque se não foi antes, não adianta a gente ficar remoendo isso, porque já foi, Inês é morta. Vamos tentar agora, com esse projeto e com essa gestão nova, conquistar essas coisas, as horas que são necessárias, a estrutura que a gente precisa, né? Todos os recursos que de alguma forma, mesmo sendo escassos, a gente vai conseguir utilizar para conseguir reter o aluno, para conseguir fazer um curso melhor, né? O professor, tanto o Brown como o Macedo falaram das mudanças, do quanto eles estão empenhados, né? Em que uma série de projetos e de coisas aconteçam. Vamos fazer com que o projeto permaneça e entre junto nesse guarda-chuva e que a gente possa trazer esses recursos para melhorar, para a gente trazer essas estrelinhas todas de volta para o mar. Eu acho que é essa a ideia de todos nós como docentes, né? Tá bom? Obrigada. Eu agradeço, Filipinho, gostaria que a sua palavra fosse... Ah, sim, desculpe, foi este ano que nós tivemos lá no primeiro semestre e não... Não, ano passado. 2017. Esse ano é 2018, tá velho. 17, eu falei 16, né? Não, é 17. Mais alguma pergunta? Bom, vamos agradecer a professora Márcia, né? Eu que quero agradecer a oportunidade, né? Eu sei que, por conta de todos os comentários, até a gente sabe que a CESU, ou por uma falta de comunicação, por uma série de questões que aconteceram, né? Ou ela esteve distante, ou muitas vezes até teve uma imagem ruim. Eu espero que a gente consiga mudar esse quadro, né? Nós que estamos lá, que a gente consiga fazer com que os projetos avancem, principalmente o Permanência, que é onde eu estou, né? Que ele avance, que as coisas aconteçam e que melhore para nós como docentes, para nós como profissionais e para os alunos principalmente, para que eles possam realmente ter os resultados que a gente espera, que está na visão, na missão do Paula Souza, que é a missão de nós como educadores. Eu espero que a gente consiga ter bons resultados. Eu agradeço pela paciência de vocês, né? E conto com a participação. Nossos e-mails estão abertos e eu espero que a gente possa voltar mais vezes para compartilhar, para trocar figurinha e para mostrar resultados muito melhores com a contribuição de vocês. Obrigada, tá? Bom, dando continuidade ao evento, agora a gente vai ter um jantar pedagógico, como disse o nosso diretor, de meia hora. Então eu convido todos a se dirigirem ao salão. E meia hora de jantar pedagógico. Bom, gente, só para que a gente também tenha essa parte da noite aí abreviada, né? Por isso tem aí um grande salgadinho. E aí a gente retoma para justamente poder discutir essas questões de evasão, principalmente para poder contribuir com a CESU e Centro Paula Souza. Tá joia? Então vamos lá e a gente retorna o mais rápido possível para também ir embora mais cedo, né? Para que não haja tanta evasão.